E a Vale, vai tombar? Neste vídeo, vamos explorar as expectativas do mercado em relação à Vale, com base em um artigo da Money Times. Além disso, faremos uma análise sucinta dos resultados de produção da empresa no primeiro trimestre. Acompanhe para entender melhor o cenário atual e as perspectivas para uma das maiores empresas de mineração do mundo. Bem-vindos ao canal De Olho no Dividendo. Como você já percebeu, aqui no canal De Olho no Dividendo, você encontra análises completas, insights estratégicos e informações essenciais para tomar decisões inteligentes no mundo dos negócios. Sendo assim, considere dar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Sobre o artigo da Money Times, temos que, de acordo com os analistas, existe um risco considerável de revisões negativas nos lucros esperados para 2024. Entre as mineradoras, a Vale, CSN Mineração, CSN e CBA são esperadas para relatar resultados desafiadores. A Vale, por exemplo, deve divulgar seu balanço na quarta-feira, 24, após o fechamento do mercado. O BTG estima que a Vale poderá registrar um lucro de 1,4 bilhão de dólares no primeiro trimestre, uma queda de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em contraste, as projeções da Bloomberg são mais otimistas, prevendo um lucro de 1,8 bilhão de dólares. Quanto à receita, o BTG estima uma queda de 6%, para 7,9 bilhões de dólares, enquanto o consenso da Bloomberg indica um aumento para 9 bilhões de dólares. O EBITDA da Vale é projetado em aproximadamente 3,2 bilhões de dólares, uma diminuição de 14% em comparação com o primeiro trimestre de 2023. As estimativas do mercado apontam para um EBITDA de 3,6 bilhões de dólares. Em relação ao volume de minério de ferro, espera-se um aumento de 13%, passando de 54 milhões de toneladas em 2023 para 61 milhões de toneladas neste trimestre. Sobre o minério de ferro pressionado, informam que no primeiro trimestre de 2024, as empresas de mineração enfrentaram desafios significativos, especialmente devido à volatilidade nos mercados de minério de ferro, conforme aponta o BTG Pactual. Esta volatilidade teve um impacto desproporcional sobre as mineradoras, afetando diversos indicadores-chave de desempenho, como aumento nos estoques, pressão na rentabilidade da cadeia siderúrgica e uma demanda enfraquecida no setor imobiliário. Os analistas destacam que a queda de 30% nos preços do minério de ferro ao longo do ano coloca a indústria em uma situação desafiadora, impactando os lucros em aproximadamente 50% a 60%. Esta situação é agravada por ajustes provisórios de preços que tiveram um impacto negativo adicional no primeiro trimestre de 2024. Mais abaixo, tem a tabela das projeções, que acabamos de abordar. Sobre o resultado da Vale, temos que no primeiro trimestre, a empresa apresentou um desempenho notável, especialmente no segmento de minério de ferro. As vendas deste material aumentaram em 15% em comparação com o mesmo período do ano anterior, refletindo uma melhoria constante nas operações relacionadas ao minério de ferro. Além disso, no segmento de cobre, a planta Salobo 3 alcançou uma taxa média de processamento de aproximadamente 90% durante o trimestre. Quanto ao níquel, as operações no Canadá e na Indonésia mostraram um desempenho significativamente melhor em relação ao ano anterior. Em relação à produção de minério de ferro, foram produzidos 70,8 milhões de toneladas, um aumento de 6% em comparação com o ano anterior. Esse aumento pode ser atribuído ao melhor desempenho operacional da mina S11D, às iniciativas contínuas para melhorar a confiabilidade dos ativos e ao aumento das compras de terceiros. A produção de pelotas também cresceu, totalizando 8,5 milhões de toneladas, um aumento de 2%. Impulsionado pela maior disponibilidade de pellet feed. As vendas de minério de ferro atingiram 63,8 milhões de toneladas, um aumento significativo de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. No que diz respeito à produção de cobre, foram produzidas 81,9 mil toneladas, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.
Este aumento foi impulsionado pelo contínuo e sólido ramp-up da planta Salobo 3, e pelo melhor desempenho operacional das plantas Salobo 1 e 2. Por fim, a produção de níquel totalizou 39,5 mil toneladas, uma redução de 4% em comparação com o ano anterior. Este declínio foi principalmente devido à reforma do forno de Onça-Puma, que foi parcialmente compensado pelo melhor desempenho das operações no Canadá e na Indonésia. Destaques dos negócios do primeiro trimestre. Destaque de minério de ferro e Pelotas. Sistema Norte. A produção no S11D foi o grande destaque, aumentando em 1,4 milhões de toneladas em relação ao ano anterior. Este aumento representa a maior produção para um primeiro trimestre desde 2020. As iniciativas contínuas para melhorar a confiabilidade dos ativos garantiram uma operação mais estável durante o período chuvoso. No entanto, em Serra Norte, houve uma redução na produção devido à menor disponibilidade de minério bruto, ROM, conforme previsto. Sistema Sudeste. A produção cresceu 1 milhão de toneladas em relação ao ano anterior, impulsionada pelo bom desempenho das plantas de Brucutu e Timbopeba e pelo aumento nas compras de terceiros. Esta melhoria foi parcialmente compensada pela menor produção em Alegria, devido a ajustes na planta visando processar minério de maior qualidade. Sistema Sul. Houve um aumento de 2,9 milhões de toneladas na produção em comparação ao ano anterior. Isso se deveu principalmente à maior estabilidade nas operações de Vargem Grande e Mutuca, onde iniciativas para mitigar os impactos das chuvas mostraram resultados positivos. Pelotas. A produção aumentou 0,1 milhão de toneladas em relação ao ano anterior, graças ao aumento da disponibilidade de pellet feed nas minas do sistema Sudeste-Sul. Isso impulsionou a produção de Pelotas nas plantas de Tubarão e Vargem Grande. Vendas de minério de ferro. As vendas aumentaram em 8,2 milhões de toneladas em relação ao ano anterior, totalizando 63,8 milhões de toneladas. Este desempenho positivo foi impulsionado pela ausência de restrições de carregamento portuário que afetaram o porto de Ponta da Madeira no mesmo período do ano anterior. Preços. O preço médio realizado para finos de minério de ferro foi de $100,7 por tonelada, uma redução de $17,6 por tonelada em comparação ao ano anterior. Já o preço médio para Pelotas foi de $171,9 por tonelada, um aumento de $8,5 por tonelada. Estas variações são influenciadas por ajustes nos preços futuros. Prêmio All-in. O prêmio totalizou $2,2 por tonelada, um ligeiro aumento em relação ao ano anterior. Em um mercado com preços menores para minérios de menor qualidade, a Vale focou na venda de produtos de alta qualidade no primeiro trimestre para maximizar o valor de seu portfólio. No segmento de cobre, a Vale registrou diversos pontos de destaque durante o primeiro trimestre. Salobo. A produção de cobre aumentou em 15,6 mil toneladas em relação ao ano anterior, principalmente devido ao progresso no ramp-up da planta Salobo 3, que alcançou uma taxa média de processamento de 90% durante o trimestre. As plantas Salobo 1 e 2 também apresentaram um desempenho sólido, com aumento na taxa de processamento, produtividade e disponibilidade. Sossego. Houve uma diminuição na produção de cobre em 1.000 toneladas em comparação ao ano anterior, devido à manutenção programada e à extração de minérios com menor teor, conforme o esperado. No entanto, em janeiro, o Moinho SAG registrou resultados recordes em termos de taxa de processamento, produtividade e eficiência operacional. Canadá. A produção de cobre aumentou em 0,4 mil toneladas em relação ao ano anterior, com destaque para o aumento na produção das minas canadenses, especialmente o aumento no volume de minério próprio processado no Moinho Clarabelle, em Sudbury. No entanto, houve uma diminuição na produção em termos trimestrais devido à temporada de inverno, que afetou a produção de cobre em Thompson. Vendas. As vendas de cobre totalizaram 76,8 mil toneladas no trimestre, um aumento de 14,1 mil toneladas em relação ao ano anterior. No entanto, houve uma diminuição em relação ao trimestre anterior, em linha com os níveis de produção. Preços. O preço médio realizado para o cobre foi de $7.687 por tonelada, uma queda de 3% em comparação ao trimestre anterior, principalmente devido aos ajustes de preços realizados no quarto trimestre. No segmento de níquel,
A Vale apresentou variações em sua produção durante o primeiro trimestre. Sudbury. A produção de níquel acabado aumentou em 0,7 mil toneladas em relação ao ano anterior e 0,2 mil toneladas em comparação com o trimestre anterior. Este aumento foi impulsionado pelo melhor desempenho das minas de Sudbury e pelo ramp-up da mina Copper Cliff South, compensado parcialmente por manutenções na refinaria de Copper Cliff. Thompson. A produção de níquel acabado manteve-se estável em comparação ao ano anterior, mas diminuiu em 0,8 mil toneladas em relação ao trimestre anterior. Esta redução foi devido à recomposição de estoques após um forte desempenho no quarto trimestre de 2023. Voisey's Bay. A produção de níquel acabado permaneceu estável em relação ao ano anterior e aumentou em 0,9 mil toneladas em comparação ao trimestre anterior. Este aumento foi impulsionado pela disponibilidade de feed oriundo de Voisey's Bay em Long Harbour, com um aumento de 55% no volume de níquel contido no minério lavrado em Voisey's Bay. Feed de terceiros. A produção de níquel acabado diminuiu em 2,1 mil toneladas em relação ao ano anterior e 3,9 mil toneladas em comparação ao trimestre anterior, alinhada à estratégia de maximizar a utilização e o desempenho das operações do Oftreon. Indonésia. A produção de níquel acabado aumentou em 4,7 mil toneladas em relação ao ano anterior, refletindo o desempenho robusto do fluxo Indonésia-Matsusaka-Clydach. No entanto, houve uma diminuição de 1,1 mil toneladas em comparação ao trimestre anterior devido à manutenção planejada na refinaria de Matsusaka. Onça Puma. A produção de níquel diminuiu em 4,9 mil toneladas em relação ao ano anterior e 0,6 mil toneladas em comparação ao trimestre anterior, devido à suspensão das operações desde outubro de 2023 para a reforma do forno. A reforma foi concluída em março e a planta está prevista para retomar a produção em maio. Vendas. As vendas de níquel totalizaram 33,1 mil toneladas no trimestre, 6,4 mil toneladas abaixo da produção trimestral, principalmente devido à estratégia de estoques da VBM durante a manutenção planejada das refinarias no segundo trimestre. Preços. O preço médio realizado para o níquel foi de $16.848 por tonelada, uma redução de 33% em relação ao ano anterior e 9% em comparação ao trimestre anterior. Esta queda foi influenciada pela diminuição nos preços de referência da LME. No entanto, o preço médio realizado foi 1,6% maior que o preço da LME devido à maior participação de vendas de produtos classe I, que tem um prêmio sobre o preço de referência do mercado. Na minha perspectiva, as informações apresentadas sugerem um cenário promissor de recuperação para a Vale, impulsionado por diversos fatores favoráveis. A sazonalidade natural, preços mais atrativos do minério de ferro e os efeitos positivos dos provisionamentos contribuíram para este cenário otimista. Contudo, é crucial lembrar que essas são projeções e podem sofrer alterações conforme as condições de mercado e o desempenho da empresa. E você? Acha que a Vale vai tombar ou vai bombar? Deixe a sua opinião nos comentários. Se este vídeo foi útil para você, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas próximas atualizações. Obrigado por assistir e até a próxima!